Dando continuidade ao seminário, convidamos o palestrante, o Coronel Roberto César Medeiros Ferreira, o comentador Abraão Climaco e o moderador, professor Luiz Ramiro, para comporem esta mesa, em que o Coronel Roberto César fará a palestra. A Treme Terra e Niterói, História da Polícia Fluminense. Passo a palavra ao moderador da mesa. Não está pegando. Deixa eu fico. Pode mudar. É bom já ficar na mão. Eu vou apresentar os nossos convidados brevemente. Infelizmente, a gente teve que correr com a palestra anterior, a gente está com o tempo urge, mas a gente vai seguir aí com essa 1 hora que resta para encerrar o nosso evento. O Coronel Roberto César Medeiros Pereira é coronel da reserva, oficial da PEMERGE, pela Academia de Polícia Militar Dom João VI. Tem experiência na área de História, com ênfase em Brasil, Segurança Pública e História da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais e o curso superior de Polícia Integrado. Possui pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania pela Cândido Mendes e MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É pesquisador e historiador livre, dedica-se aos estudos sobre a história da polícia do Rio de Janeiro. E, para comentar, e falar, né, de algo mais contemporâneo da atuação da polícia em Niterói, Abraão Clímaco, é policial militar do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Cândido Mendes e especialista em inteligência policial. Trabalhou no Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, como diretor técnico operacional e coordenador de transporte complementar. Em 2021, assumiu a coordenação da Operação Segurança Presente de Niterói. É importante essa mesa que fala um pouco da história da polícia no Rio de Janeiro, na verdade, a história fluminense, porque é um pouco também dessa duplicidade, né? Tem uma história da capital do país, da capital federal, e uma história fluminense. Então, esse foi o interesse, esse foi o propósito de trazer essa mesa, e a gente agradece muito o convite ao Coronel Paulo e também ao Coronel Roberto César, perdão, e ao Major Clímaco. Então, vou passar a palavra para o Coronel, que pode falar aí, eu acho que a gente tem uns 30, 40 minutos, depois um comentário do Clímaco, se tiver tempo, algumas perguntas para o público, e a gente encerra. Por favor. Prefiro falar em pé. Se quiser usar um público. Alô? Bom, vamos começar rapidamente. Tá? Eu montei uma apresentação de PowerPoint, cronologicamente, para nós podermos ter uma ideia de como que vai ser a história. Você falar em história da Polícia Militar do Rio de Janeiro é complexo. Por quê? Tu tem a Guanabara, Distrito Federal Guanabara, muito bem documentada. E tu tem a Treme Terra. Posso até falar sem microfone, estão ouvindo aí atrás? Tá. Está sendo gravado, então tudo bem. O som... Tudo bem. E tu tem a Treme Terra, que era daqui, desse lado da Baía de Guanabara. E no resto do estado, né? Então, qual é o problema da Treme Terra? Ela pouco escrevia. Muito do que nós estamos conseguindo, ou temos conseguido recuperar da história dela, o temos através de depoimentos dos Treme Terra ainda existentes e documentos de família. Tem fotos aqui que vieram para mim de um oficial que é filho de um coronel que era da Treme Terra, que já é falecido e que mora em Brasília. Bom, isso aí é o preâmbulo. Aliás, diga-se de passagem. Eu falei no coronel, deixa eu ver se aparece. Está aí ele aqui como tenente, coronel falecido, tenente Granja. Na época, alguém tem ideia de que prédio é esse aqui que aparece nessa primeira foto? Está no pátio. É o quarto CPA, o quartel, a caserna Castrioto, como é conhecida. Vocês vão ver mais à frente o porquê dessa foto aqui. Isso aqui que vocês estão vendo em forma seria o que é
era, na época, a companhia de choque que dispunha a PMRJ. Deixa eu pegar aqui o... Não dá aqui para passar. Primeiro erro do apresentante. Vou passar em frente ao slide. Bom, importante, a maior parte das imagens dessa apresentação vem de acervo pessoal de pesquisadores conhecidos ao Museu da PEMERGE. Porém, algumas imagens da apresentação não temos a origem. Em razão de tal, eu estou solicitando, se aparecer um autor, pô, você botou... Você permite? Ah, valeu. Não permite? Pô, meu amigo, espera que eu vou tirar fora. Já estou deixando isso aí para me proteger de um processo. Bom, história da Treme Terra. Antes de pensarmos na história da PEMERGE, devemos observar alguns aspectos importantes. Aquilo que eu falei. A história da Treme Terra, em várias oportunidades, é a própria história do Estado do Rio de Janeiro. Isso vale para a Polícia Militar em geral. Existe uma carência de fontes oriundas sobre a Treme Terra, portanto, há muitas lacunas. E, em razão de Niterói ter sido a capital fluminense por mais de um século, a história da Treme Terra não tem como se restringir às unidades de Niterói. Quando eu falo unidades de Niterói, os senhores mais à frente vão entender. Contextualizando. Bom, temos uma polícia. Como é que chega essa história aqui? Em 1808, Portugal estabelece a sede do Reino Português na cidade do Rio de Janeiro. Aquela vinda da família real, pessoal, estávamos até conversando lá fora, o pessoal não tem noção do impacto que foi aquilo. Hoje em dia, muita gente não tem noção, e não tem ideia de que ali quase que nós viramos uma tremenda de uma potência. Portugal quase volta a ser a maior potência do mundo naquela época. Faltou pouco. Mas esse é assunto para outra história. Se alguém tiver curiosidade, vai ler aí o livro do Sonho do Império Luso-Brasileiro, de Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Com isso, as estruturas administrativas da corte são implantadas na nova capital. Entre estas estruturas, temos a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, fundada em 13 de maio de 1809. Aí vocês falam, peraí, então já tinha uma Guarda Real em Lisboa? Tinha. A Guarda Real de Polícia de Lisboa, que fazia o policiamento em Lisboa, criada em 1801. Transformada com a independência em Guarda Imperial, vai ser extinta em 17 de julho de 1831. Tenta-se a sua substituição por uma polícia civil no estilo londrino. Foi a primeira tentativa. A gente, às vezes, ouve, vamos acabar com a PM e fazer uma polícia que nem nos Estados Unidos. Na época, falaram assim, não, vamos acabar com esse negócio de guarda real, guarda imperial. Vamos colocar uma polícia nos moldes dos bobs londrinos. Tentaram a experiência. 10 de outubro de 1831, viram que a experiência não deu certo e bota de volta eles aí. Recriaram com o nome de Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Um adendo, antes que alguém venha me perguntar se eles são origem da Guarda Municipal, como tenho ouvido umas histórias aí, não. O município vai surgir com a República. O primeiro prefeito de um município no estado do Rio de Janeiro que nós vamos ter é nome de rua, que é a Barata Ribeiro, lá em Copacabana. Bom, a medida vai ser estendida para as demais províncias. Espera aí, apertei errado, deixa eu apertar aqui. Por que o apelido Treme Terra? Tem duas versões, eu já cacei documento, não achei. Como eu disse, há uma carência de fontes, ainda temos alguns êmulos de Nero aí que ajudam a perturbar o trabalho de pesquisa. Duas versões de tradição oral para esse apelido. Que em determinada ocasião, quando a tropa chegou em combate, a terra tremeu. E que a tropa, ao passar, a terra tremia. Porém, até hoje não achei nada que comprovasse ou que derrubasse. Ou que oferecesse uma terceira versão. Pode ser que tenha, um dia aparece. Agora, falamos daí da lei de 10 de outubro de 1831, certidão de nascimento das demais PMs do Brasil. Nessa aí vai ser criado o Corpo de Guardas Municipais Permanentes e dá-se permissão para a criação de outros corpos nas demais províncias. Tá? Foi onde eu falei, distinguir em 17 de julho, volta em 10 de outubro. Por quê? Se alguém tiver curiosidade, eu indico um livro para ler depois, que vai explicar o porquê. E não foi a última tentativa. Tentaram outra em 1865. Para a mesma pessoa que tentou falar, não dá. Volta com eles. Bom, Caxias e Castrioto. Eu sei que vocês estão acostumados com aquela expressão idosa,
ali daquele moço. Tá ali, não está dando para chegar o laser lá, não. Aquele moço ali, Luiz Alves de Lima e Silva. Ele foi o primeiro comando de tropa dele, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no caso, a Polícia da Corte. O Exército não gosta de falar isso. Se vocês forem no Palácio Duque de Caxias, tem lá um vitral de uns 4 metros, mais ou menos, você vai ver em volta os vidros com os comandos de Caxias. Quando chega entre 1832 e 1839, que foi o primeiro comando de tropa dele, o vitral está em branco. Não tem. Mas está mais do que fartamente documentado. Nós temos até cópia da ordem do dia de quando ele passou o comando dos permanentes em dezembro. E ele tinha um elemento que era o homem de confiança dele. Ali embaixo vocês veem onde eram os Arcos da Lapa, a sede do primeiro comando, que até hoje é o comando da Polícia Militar, lá na Evaristo da Veiga. Tá? E aqui o retrato do brigadeiro João Nepomuceno Castrioto, que era capitão dos permanentes e braço direito de Caxias. Era homem da absoluta confiança dele. Por isso, Caxias, quando tinha alguma missão mais espinhosa, chamava o Castrioto. Vai você. Uma das missões mais espinhosas que o Castrioto cumpriu foi essa aí. Pessoal da área de história sabe, pessoal focado na história do Brasil, mas geralmente o público não sabe. Durante a regência ocorreram alguns golpes chamados restauradores, que eram para tentar restaurar a monarquia, derrubar a regência e restaurar a monarquia. O último deles ia ser, conforme as fontes dizem, protagonizado pelo José Bonifácio. Qual era o problema? José Bonifácio era uma figura importante. Ele era nada mais, nada menos que o tutor do futuro imperador, Dom Pedro II. Vamos prender ele na Quinta da Boa Vista. Ô, Castrioto, pega a tropa e vai lá. Tudo bem, Castrioto foi, acompanhado por ministros de justiça, levaram ele preso, foi exilado em Paquetá. Por quê? Porque havia uma ideia de que ele já estava por trás de um golpe, que seria o terceiro golpe restaurador a ser dado. Tem mais 2 anteriores, que um foi a rebelião de Miguel de Frias em 1800... Se não me engano, foi início de 32, e depois a intentona do Barão de Bulow. Bom, existia um ato adicional à Constituição, e ele vai ser criado, esse ato adicional, em 1834. Esse ato, aliás, vai ser motivo de muita confusão no Brasil, porque ele vai dar muita autonomia a províncias. E esse ato cria o que hoje vocês conhecem como o interior do Estado do Rio de Janeiro, e até 1975 era o Estado do Rio de Janeiro, ou, no Império, a província do Rio de Janeiro. Separando o que é hoje o município do Rio de Janeiro como corte e o restante, a província, com a sede na cidade de... Aqui onde nós estamos. Se nós temos a província, lembram da lei de 1831? Vamos ter polícia. Então, cria-se essa guarda policial da província do Rio de Janeiro em 14 de abril de 1835. E, por indicação do tenente-coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, Castrioto é nomeado para o comando da força recém-criada. E eu encontrei numa pesquisa que eu fiz, mas não estou achando de novo esse livro, estava no Museu da PEMERG, um livro de 1972, da Bibliex, que fala que a força policial recém-criada teve 2 companhias de infantaria e uma de cavalaria sediadas aqui, mas eu não consegui me aprofundar nele. É um livro muito fino, eu falei, cara, a gente tem que achar documentação sobre isso. Só que, meu nome é Roberto Medeiros e não Indiana Jones, tá difícil, vou ser sincero. Temos a evolução onomástica da PMRJ. A Guarda Policial da província do Rio de Janeiro, que foi criada em 1935. E o último nome, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sobre isso, tem uma curiosidade para vocês verem. Pega o nome, tirando a do Rio Grande do Sul, que é a Brigada Militar, o nome de qualquer polícia militar do Brasil. Qualquer uma. Qual delas que tem a letra E de Estado no meio?
Pode pegar. PMMG, Minas Gerais, não. PMSC, Santa Catarina, não. PMSP, São Paulo, não. Não tem. Por quê? Porque quando foi criada a PMRJ, virou PMRJ. Depois, com a fusão, vai ser PMRJ de novo? Não tem como, é outra polícia. A outra polícia, como não? Porque está juntando, tá? Tem que mostrar que juntou. Vai mostrar como? Bota um E aí no meio. Pronto, ficou PEMERGE. Pode mostrar até o listel para eles aí. Está com ele no braço. PEMERGE. PMERJ. É a única que usa isso. Também é a única que tem um título diferenciado, é a Imperial. Mas aí já é outra história. Essa foi uma ação que acontece em 1838. A partir de Alferes Vassouras, ocorre um levante de escravos na província do Rio de Janeiro, liderado por Manuel Congo. O que acontece? Qual o destaque que se dá aí em relação à polícia? Pela primeira vez, tanto a PM da corte, os permanentes da corte, quanto os de Niterói vão marchar juntos sob o comando de Caxias. A primeira, mas não é a última. Vão marchar juntos sob o comando de Caxias para lá. Quando eles chegam, já foi debelado o movimento pela Guarda Nacional, mas vão manter o local ocupado. Por quê? Tinha fábrica de pólvora na região. E quem que fazia a pólvora? Opa, peraí, não, os escravos estão com a pólvora? Mantém a tropa aqui. Logo depois, você vai ter mais um probleminha, 1842. Revoltas liberais. Na interpretação do ato adicional de 1834, você tem uma situação que não vai beneficiar os liberais, vai tirar poder das províncias. Então, os liberais se rebelam. Os grandes senhores de São Paulo e de Minas se levantam e pegam em armas, apoiados pelo pessoal do interior do Rio, que já não foi um número tão expressivo. Ué, e aí, como é que faz? Bota a tropa na rua. Só que tem um detalhe, que isso aí não está na apresentação, e aí vai mais à frente, isso é até uma das causas que vai influenciar uma guerra. Desde 1831, o Exército Brasileiro estava sendo reduzido. O efetivo total do Exército Imperial, nessa época aí, era menos de 17 mil homens para todo o Brasil. Não tem efetivo suficiente. Quer que a gente ajude aqui para poder manter a ordem? Tá, chama a Guarda Nacional. Tá, não dá efetivo ainda. Lá vão de novo os permanentes e a Guarda Policial de Niterói. E entram em combate. Lutam em São Paulo e lutam em Minas Gerais, sob o comando do Caxias novamente. Caxias já não era mais comandante da PM do Rio, desde dezembro de 1839. Opa, peraí. O que vai acontecer? Ali, em São Paulo, a vitória dele, ele entra atropelando. Em Minas, ele quase cai numa emboscada. Quase caiu emboscada. Ele caiu, mas ele quase falece na emboscada. A sorte dele é que a coluna com o irmão dele, que o irmão dele tinha de reforço, chega e ele vence a batalha. Tem até ali a Batalha de Santa Luzia. Por isso que depois os liberais vão ser chamados de Luzias ao longo da história do Império. E os conservadores, devido ao Barão de Saquarema, Barão de Saquarema, vão ser chamados de Saquaremas. Gostei. Já leu também o Tempo Saquarema? Ô livrinho. Ô livrinho, hein? Não dá para se falar em Império sem ler aquilo. Bom, é uma parte controversa da história, tá? Abolição do tráfico de escravos. Por que é controversa? Você vai ter a proibição do tráfico de escravos em razão da lei Bill-Aberdeen. O Brasil vai começar a tentar abolir o tráfico internacional. Não pode ter mais escravo aí. Quem é que vai reprimir o contrabando de escravos? A Guarda Nacional, o Exército, a Marinha e a polícia. Só tem um problema. Aquela figura que está ali no meio foi o maior contrabandista de escravos do Império. E ali as ruínas da casa dele em Mangaratiba. Nunca foi tocado, até onde eu saiba. Só que, lógico, se o cara dispunha de 30 fazendas de café e 6 mil escravos, eu acho que é complicado lidar com um sujeito desses naquela época.
Bom, a história prossegue e nós partimos para esse episódio aí. Não, acho que não vale a pena eu querer entrar em detalhes sobre qual corrente histórica. Eu já aviso de antemão que eu sigo a do professor Doratioto, da UNB. O início da guerra. 11 de novembro de 1864, forças paraguaias capturam o vapor brasileiro do Marquês de Olinda, que conduziu o presidente da província de Mato Grosso, atual, reuniria Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seria Mato Grosso do Sul hoje, mas engloba Mato Grosso também, dando início à Guerra do Paraguai. Ataque a guarnições militares brasileiras, onde hoje é Mato Grosso do Sul, 28 de dezembro de 1864. Foram massacradas as guarnições. Invasão do Rio Grande do Sul e cerco de Uruguaiana. Em 5 de agosto de 1865, as forças paraguaias, sob o comando do Estigarribia, atacam e tomam a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Aí nós vamos para a desproporção dos contingentes. Lembram que eu falei que o exército imperial estava reduzido? 17 mil homens. Estavam tentando levantar, mas o efetivo não dava muito, não. No início da década de 1860, o somatório das forças do exército da Tríplice Aliança era de aproximadamente 30 mil homens. Isso tu somar Uruguai, Brasil e Argentina. No mesmo período, o exército paraguaio possuía entre 80 e 90 mil homens. Lógico, não eram os 90 mil de primeira linha, em torno de 30 mil de primeira linha, 30, 50 mil de primeira linha, o restante eram reservistas convocados, mas mesmo assim estava muito superior. O exército imperial, para reforçar o seu efetivo, qual foi a solução encontrada? Criar os corpos de voluntários da pátria. Aquele ali é o símbolo dos corpos de voluntários da pátria. Agora, contrariamente ao mito popular, o pessoal ouve muito aí, eu já vi isso até em novela aí de uma determinada emissora de TV. Ah, você dá o escravo e não vai para a luta. Só tem um problema, cara. Se eu der o escravo, quem é que vai ficar trabalhando para mim? Eu vou quebrar a economia do país, né? Se eu for botar tudo que é escravo para lutar. E como é que eu vou controlar essa disciplina? Ah, mas não teve escravo na guerra? Teve. Teve. Alguns, inclusive, voltaram como oficiais e até condecorados. Só que os corpos voluntários da pátria não foram constituídos exclusivamente de escravos. Aliás, os escravos eram a minoria. Isso aí foi a contribuição das polícias militares de todo o Brasil na época para a Guerra do Paraguai e os corpos voluntários da pátria. Com um detalhe, a retirada da Laguna era PM de Minas e São Paulo, tá? A daqui foi o 12º 44º de voluntários. Isso eu vou explicar mais à frente o porquê dessa diferença. Mas é daí que vem o treme-terra. O combate que eles teriam desembarcado teria sido nessa ocasião que eles desembarcaram em solo paraguaio e a terra teria tremido. Não sei se é verdade. Eu ouvi isso de um treme-terra, já ouvi outras histórias. Então, a gente fica com isso como uma lenda até de conseguir achar um documento que diga que, de fato, teve um abalo sísmico no dia. Enquanto não tiver, vão aceitando. O Centro de Informação e Aperfeiçoamento de Praças, da PM do Rio de Janeiro, fica no Sulacap. Ele tem o nome de Cefap 31 de voluntários, em homenagem a eles, ao corpo que saiu da corte. Que tem até um episódio peculiar, eu sei que não faz parte, mas vou só fazer um preâmbulo. Ele detém um mérito que nenhuma outra unidade militar no Brasil tem. É a única unidade da história, desculpem, da história do... Fez greve, é? Da história do Brasil que possui um animal atrelado à sua história, que é um cachorro, que era mascote, tipo um fila mais ou menos, está até empalhado no museu da PM. Ele acompanhou os voluntários. Os voluntários, quando foram embarcar, ele foi atrás deles, entrou no Skyler, que ia levar eles para o navio, bota para fora, ele volta, bota para lá, leva esse bicho. Levaram, ele foi para a guerra, voltou da guerra e virou um monumento, assim, vamos dizer, um referencial da história. Faleceu, está empalhado no museu. Já o 12º 44º, eu vou falar uma coisa para os senhores repararem. Observem que vários batalhões eles têm uma primeira numeração e uma outra maior atrás. O que vem a ser isso? Devido às baixas que eles sofreram em combate,
a quantidade de baixas, tiveram que ser reagrupados e renumerados. É na reorganização de Duque de Caxias que o 12º vai virar 44º. Isso aí são fotos da época, né? Quer dizer, foto ali da época, e aí são quadros mostrando. Temos ali, meio escondido pelo postal, o comandante do 44º, na época, Major Floriano Peixoto, que veio a ser presidente. E ali nós temos um uniforme, está em exposição no museu, de tenente do 12º de Voluntários da Pátria. Tá? As batalhas de que o 12º e 44º participou, vocês observem que tem uma lacuna entre Curupaiti e Avaí, porque Curupaiti a tropa foi dizimada. Foi uma batalha de louco aquilo, porque fizeram a tropa avançar de peito aberto numa carga contra posições defendidas. Os paraguaios massacraram os brasileiros. Esse é o relatório da Batalha de Curupaiti. Essa parte está transcrita. Nós temos o documento digitalizado. Aí vocês observam, vai falando, não sei quem ferido, bandeira crivada de balas, não sei quem, vai descreve como foi a batalha e ela é publicada na ordem do dia. É até que horas? É até que horas? Ah, não, vai antes. Bom, Proclamação da República. Todo mundo conhece esse episódio, né? Você vai ter uma situação que o governo vai renunciar aqui da província e vai entregar o comando ao comandante-geral do Corpo Policial. Um destacamento do Corpo Policial participa, daqui de Niterói. Não dá para ler ali, está na PCC... Não, PCC não é o que vocês estão pensando, não é. Ali é Corpo Militar de Polícia da Corte. Pô. É. PP, na 1, 2, 3, quarta linha. PP, Companhia do Corpo Policial Provisório da Província do Rio de Janeiro. Ele participa também, além da polícia de lá, que é o Corpo Policial da Corte. Aí temos uma tentativa do Deodoro se perpetuar no poder, ele vai tentar um golpe, e a Marinha vai travar o golpe. E outras forças vão apoiar o contragolpe contra ele, e ele tem que entregar o governo para o Floriano Peixoto. Só que o governador, o comandante da Força Militar e o governador daqui, eles apoiam. Moral da história, cai governador, cai comandante da força, cai o comandante da força da policial da capital e há uma dissolução temporária e ela vai ser reorganizada pelo governador Porciúncula depois da Treme Terra. Isso foi a revolta da Armada. Tem 2 combates aí em que a Treme Terra vai participar efetivamente. Um vai ser a tomada do ancoradouro de Magé, pela cavalaria da PMRJ. E o outro, o combate da Praia da Armação. Combate da Praia da Armação, madrugada do comando do contra-almirante Saldanha da Gama. Eles vão desembarcar onde hoje, lá na Ponta da Armação, se não me engano, onde hoje é o mercado de peixe, por lá, e vão tomar aquela região, dominar a guarnição que está lá e vão avançar em direção ao centro da cidade. Junto à Guarda Nacional, o Batalhão de Voluntários Patrióticos e a PM, no caso, pessoal daqui, e com um pequeno reforço vindo de lá do Rio. E contra-atacam, botam eles para correr. E aí a Marinha tem que procurar outros portos para tentar, ela segue para o sul. Na Revolução de 30, você vai ter um posicionamento da PMDF e da PMRJ ocupando pontos sensíveis do estado do Rio de Janeiro, sendo que a PMDF chega a mandar tropa para o sul do Brasil, mais precisamente para a região de Cruzeiro, em São Paulo. E lá, inclusive, tem 2 baixas em combate do 5º Batalhão. Isso aí, bom, já falaram que é lá naquela caserna Castrioto, então conhece esse pátio aí, a caserna Castrioto também. Tá? Comemoração do centenário da PMRJ. Não mudou muito não, né? O pátio. Peculiaridades. Uma nota de jornal falando do centenário,
Observe o uniforme da PM ali atrás. Isso aí, década de 40, mais ou menos. Eu não tenho certeza de onde é essa arquibancada. Eu não sei se é no atual... Não seria no atual 12º, porque ele não existia. Poderia ser na Academia Militar, que na Escola de Oficiais, que foi destruída. E ali, alguém sabe? Ali é a cavalaria. Alguém sabe onde era esse prédio? Onde ficava a cavalaria da PM aqui? Onde hoje é o Colégio da Polícia Militar. Podem ver que aquilo ali é a lateral do prédio e para cá onde é o estacionamento. Era uma ala de cavalaria ou um esquadrão, não sei qual o nome que era usado, mas não chegava a ser um regimento. Devia ser, porque não era um regimento de cavalaria. Era menor que um regimento. Tanto que, eles, quando vão, eles vão ser enviados para onde hoje é o 2º regimento da PM, que o primeiro já tinha sido desativado na época. Eles vão lá para Campo Grande. Bom, próximo episódio que a gente consegue achar em 59, precisou até o Exército vir, porque a Polícia Militar não deu conta. Destruição das barcas em Niterói, revolta instigada por agitadores. Se não é o Exército ocupando, não sabíamos como isso ficaria. Porque a Polícia Militar não deu conta. Ou seja, a Polícia Militar não deu conta, mais à frente vocês vão entender o porquê. Morte do governador Roberto da Silveira. Situação do helicóptero que foi decolar e caiu. Pelo que eu entendi das anotações que eu pesquisei, era uma pessoa muito popular, muito benquista, causou uma comoção muito grande. A Polícia Militar teve que reforçar o policiamento na época por conta da população. E, se eu não me engano, agora vem um incidente muito chato. Esse mesmo. O incêndio no circo. Detalhe, a PM aí teve que trabalhar dobrado por um motivo. Não havia corpo de bombeiros, comunidade autônoma. A exemplo do que é em São Paulo, os bombeiros faziam parte da PM. Então, teve que trabalhar para conter a turma com policiamento e para socorrer o pessoal. Uma desgraça isso aí, gente. Eu não sei, eu fico pensando como é que foi, a tragédia que foi isso aí. Logo depois tem mais um problemão. Você vai ter uma greve de ônibus. Uma greve geral. A população não tem como sair direito da Baixada, se aglomera. Pô, não tem como circular, não tem como andar. Aí, na época, tu já via muitos problemas, já aconteciam muitos problemas de preço de alimentos, abastecimento. Pode pesquisar pela época, quem tiver interesse, vai ver que tem um vácuo de abastecimento muito grande. Toda hora o pessoal anotando problemas por conta de preço de comida, por incrível que pareça, preço de arroz. Eu falei, ué. E aí, o que acontece? Tumulto generalizado. O 15º Batalhão, em Caxias, não consegue conter. Ele era o responsável pela Baixada Fluminense. Tinha uma companhia, se eu não me engano, não sei se já tinha nessa época, uma companhia destacada em Mesquita, uma companhia independente, eu não sei se já existia nessa época. Sei que o 15º não deu conta, os reforços que chegaram não deram conta e precisou chegar tropa do Exército. Eu ia chamar a atenção para um detalhe na foto. Está meio escondido ali por causa do postal. Se vocês forem observar, vão ver que tem militares com fardas diferentes ali. E vocês vão observar que o militar que está de capacete no primeiro plano usa manga curta. O Exército não usava manga curta, e o uniforme ali lembra o CAC, que era a cor da PMRJ. Ou seja, PM e Exército juntos para tentar segurar a onda. Mas pelo estrago ali, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Essa parece história, piada de uma republiqueta, cara. Eu, quando li isso, quando tive conhecimento disso, eu falei, não acredito que isso aconteceu. Década de 1950, começa o problema hídrico da Guanabara. Meu pai comentava comigo que, de fato, tinha dificuldades de abastecimento de água no Rio de Janeiro e que vão ser saneadas na década de 60 através do Lacerda. Ele comentava isso comigo. O que eu sei que nós achamos?
Os canos de água, eles vinham da Baixada. Os mananciais ficavam na Baixada Fluminense. E aí começa um movimento na Baixada, principalmente São João de Meriti, a água é nossa, por conta do abastecimento deles. A água é nossa, não vai para Guanabara. O que o governador da Guanabara faz na época? Não é não. Não é? Chama o comandante-geral da PM, ocupa os mananciais lá no estado do Rio de Janeiro. E simplesmente as tropas da PM da Guanabara invadem o estado do Rio de Janeiro. E está ali, ó, vigiando o cano d'água. Parece piada, né? Mas está aí a foto. Sem autorização, sem permissão, cruzaram a fronteira e vamos que vamos. Eu não sei como que não saiu um confronto armado de troca de tiro entre as duas polícias. Eu sei que, no final das contas, acabou tudo bem, que eu não tenho registro histórico de ter chegado a ter enfrentamento, não. O que eu estava falando de Corpo de Bombeiros? O Comando Geral do Corpo de Bombeiros ficava onde hoje é o 3º GBM, ali, acho que é Jansen de Melo, que é a rua do 3º GBM, onde fica o 12º Batalhão. Ficava ali. E hoje é o 3º Grupamento de Bombeiros Militar. Era um coronel da PMRJ, que tinha posto de bombeiro, e que lá estava. Eu, inclusive, quando cheguei na tropa, meu primeiro local de trabalho como aspirante oficial foi em Macaé, em janeiro de 1990. E aí, o que aconteceu? Tinha um cabo, um barra, que era como os treme-terras eram classificados, era um barra 15, alguma coisa, foi a última safra de treme-terra, que ele tinha sido bombeiro. Ele contava para mim as histórias dele como bombeiro. Revolução de 64. Bom, ao contrário da PEMEG, não há registro de que a PMRJ tenha participado ativamente do ocorrido em 31 de março de 1964. Tá? A PM da Guanabara, ela tem uma atuação em razão do Lacerda ser oposição ao Jango. Porém, tem aquilo ali, fechamento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, daqui, da Assembleia Legislativa daqui, por uma tropa do batalhão, no caso não é batalhão, né? Era a companhia de choque, aquela que eu mostrei no início, comandada pelo na época, Tenente Granja. Cercou, não entra nem sai ninguém. Isolaram. Quais são as ordens? Não entra nem sai ninguém. E depois, em razão do início da luta armada, você vai ter aquilo ali, ó, treinamento de contra-guerrilha. O pessoal vai fazer treinamento de contra-guerrilha, tanto a tropa quanto os oficiais. Se eu não me engano, eu não sei se aqui chegou a ter isso, mas na Guanabara chegou a ter fuga e evasão de campo de concentração. Essa aí era a escola de formação de oficiais na época. Tem uma foto aqui do cadete que está meio desfocada, né, recebendo o espadim. Ali temos o espadim, que era usado aqui, diferente do que é, inclusive, usado na Guanabara. Inclusive, cadê o Breno? Adivinha quem que doou isso aí para a academia? Achou e doou. Tu sabe. Aquilo lá é um tatu perdigueiro para artefato histórico. Ele encontrou um conhecido nosso, tá? Um graduado em História, pós-graduado em História, excelente pessoa. Ele encontrou isso num acervo de um museu, que é para quem ele fez um trabalho de restauração de peças. O que você quer em pagamento ali? Isso aqui não é de vocês. Não, isso aqui nunca foi do Exército. Aí doaram para ele, eu aceito como presente, obrigado, tal, levou, chegou lá no Museu da PM, toma o espadinho Castrioto aí, é o espadinho da PMRJ. Fez a doação. Ali a entrega da espada para um dos primeiros colocados, o pessoal em desfile. Ali a sede da ESFO, que depois virou Escola Superior de Polícia Militar e hoje é depósito de container. Foi vendido. Sem comentários. Bom, isso aí, treme-terra antes da fusão. Vocês podem ver imagens da tropa, o brasão como é que era, a fazenda
ali a Columbandê, que ela hoje está de novo abrigando o comando de polícia ambiental. Desfile de tropa, imagens, vocês podem observar os uniformes. Esse era o mapa, isso aí foi feito por um conhecido, o Major Seixas. Ele está fazendo uma monografia a respeito da Treme Terra, porque vai ser o objeto de estudo dele na faculdade, ele está fechando a graduação em História. O que acontece? Isso aí mostra como é que era distribuída a polícia militar, os batalhões, as unidades da PM, na época da fusão. Tá? Você tinha ali, aquele verde que está ali, era o que o 15º cobria. O marrom, aqui embaixo, era o 12º. Lógico, as nomenclaturas eram outras. Opa, volta, 3, 2, isso. Aí, isso aí, eu queimei um pouco as pestanas para conseguir montar. Isso é como estava a PM em Niterói. Você tinha o 5º BP, atual 12º, uma escola de formação de oficiais, e a localização de cada uma delas onde era. A companhia escola, atual BP, onde é o atual BPRV, a ala de cavalaria, atual primeiro colégio da PEMERGE, o hospital, o comando do Corpo de Bombeiros e o comando geral da PMRJ. Já que estamos falando do batalhão Treme Terra, eu dei essa volta toda para falar o que era a Treme Terra, eu chego finalmente no batalhão Treme Terra. O 5º batalhão. Aí o pessoal fala, peraí, mas aqui era a capital e é o 5º? O 1º batalhão, atual 7º BPM em São Gonçalo, ele tem uma situação. Ele era onde hoje é a caserna Castrioto, ali perto da rodoviária. Esse batalhão ele foi criado em 1924. Só que com o aumento da população e das demandas em São Gonçalo, deslocaram ele para São Gonçalo. E ele passou a atuar aqui também. Show, bacana. Espera aí, não está dando conta. Faz o seguinte, cria mais um batalhão. Aí criaram outro batalhão, o 5º, na caserna Castrioto, e, posteriormente, na década de 70, construíram o quartel, onde hoje está. Bom, as polícias militares e a fusão, ou confusão, né? Você vai ter a fusão, vai ser feita por uma canetada dada pelo presidente da República, o Geisel, e que o Congresso vai virar sim, senhor. Uma amostra do que tem ali, ó. Aquela foto é bem emblemática. Observe o uniforme dos policiais. 2 estão com o uniforme da Treme Terra, e o do lado, quando se adotou o uniforme azul da Guanabara, que passou a ser o uniforme da PM. Tá? O brasão está aqui. Juntam-se as duas, tornam-se só uma corporação, como eu falei, a PEMERGE. Bom, era esse o recado. Aí chegamos na PEMERGE, daqui em diante é outra história, bem longa, que já vai para 50 anos. Tiver que aplaudir alguém de novo, pelo amor de Deus, aplaude ele, que eu estou até agora impressionado. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem o que dizer. Muito obrigado. A gente tem agora uma fala, né? Por favor, se quiserem se sentar. Antes de a gente abrir para perguntas e comentários, vou abrir, na verdade, para o comentário ou fala, né, do próprio Abraão Clímaco, porque a gente procurou fazer uma composição de toda essa trajetória, que é uma trajetória confusa, na verdade, como a compreensão do Estado do Rio de Janeiro, muito peculiar, e para mim é um assunto não resolvido, porque as crises que se apresentam demonstram isso. Mas existe toda uma necessidade premente de fazer coisas novas, de responder às demandas. Então, está aqui, né, o nosso Major Clímaco para falar um pouco de uma tentativa de aplacar uma crise que é uma das crises mais avassaladoras
que acometem o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro. Eu já falei, por exemplo, que é comum, né, quando a gente vai falar de segurança do Rio de Janeiro, que é o motivo 1, 2, 3, 4, 5, em relação à segurança das pessoas, negócios, vida, bem-estar, é segurança. Então, e o Major vai falar sobre uma ação que ele faz, que é o Segurança Presente. Então, né, nesse composto aí entre passado e presente e futuro, né? Bom, e depois a gente faz uma abertura para breves comentários, e voltando ao coronel, e a gente encerra. Bem, primeiro eu pedi permissão ao senhor comandante, né, para o uso da palavra, tá? E agradecer ao senhor Luiz Ramiro, tá, pelo convite, né, para a gente poder passar um pouquinho da Operação Segurança Presente, né, da Operação Segurança Presente, e de como ela veio para cá, para Niterói, né? Melhor usar esse aqui. Então, a Operação Segurança Presente, né, iniciou no centro, na Lapa, em janeiro de 2014, né? Nesse ano a gente fez 10 anos. Ela iniciou, né, através da iniciativa privada, sociedade civil organizada e da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o aumento da criminalidade e, consequente, né, o aumento dessa criminalidade se deu muito por algumas políticas que não deram tão certo. Um exemplo, né, foi a questão, né, das UPPs, que começou muito bem, porém o projeto foi, né, demandando muitos policiais e os policiais formados eram direcionados para o UPP e os batalhões começaram a perder efetivo. E nessa perda de efetivo começou a ter muita demanda, né, do aumento da criminalidade nas áreas dos batalhões. Então, quem frequenta, né, o Conselho Comunitário de Segurança, via que a mesma demanda dos comandantes de batalhão era questão sobre a quantidade de efetivo. A gente não tem efetivo para cobrir aqui, não tem efetivo para cobrir ali. Então, veio a Operação Segurança Presente para dar o suporte. E a Operação Segurança Presente, ela, além de auxiliar, né, a população, ela acabou muito auxiliando os policiais militares, porque muitos faziam bico, né, faziam uma segurança que era proibido, alguns foram excluídos por fazer segurança para ganhar 50, 60 reais, de repente, num posto de combustível, né, algum estabelecimento comercial, e regularizou, né, o serviço extra, tendo grande sucesso. Iniciou na Lapa, né, onde teve uma redução muito grande dos roubos a transeunte e roubo a estabelecimento comercial e furtos. Com sucesso, em 2017, veio para cá, para Niterói, em novembro, iniciando em Icaraí. Nós temos os números, né, o total de roubo inicial da operação aqui em Niterói teve um aumento. Por quê? Como atacou somente Icaraí, Icaraí ficou bem tranquilo, e aí as outras regiões teve um aumento significativo no roubo de veículo e roubo de rua. No ano de 2019, a operação se estendeu para a região oceânica, né, Centro, Barreto, Fonseca, pegou Santa Rosa, Charitas, Jurujuba. Então, a partir de 2019, a gente tem uma queda, né, da criminalidade, tanto de roubo e furto, e 2020 vem a pandemia, tem a baixa circulação, né, de pessoas e veículos, e
2021 volta, né, vem voltando à normalidade, e a operação já estava com uma modelagem um pouco desgastada em sua logística. Eu tenho até uma apresentação, que a gente, né, já fez uma apresentação, hoje eu não consegui trazer, mas assim que a gente chegou, a gente fez um levantamento, né, do que estava ruim e do que poderia melhorar. Eu botei os policiais, né, para fazer esse levantamento, utilizando a inteligência, e a gente verificou algumas demandas que poderiam melhorar as nossas ações. Nós estávamos com uma base, né, em Caraí, que é no Caio Martins, para atender toda a região de Niterói. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dividir em 3 bases, para melhorar, né, a distribuição do policiamento e a gente não ficar tanto tempo, tanto na região oceânica quanto no Barreto, de 1 a 2 horas sem policiamento, né? Então, foi um dos pontos que a gente pegou. Assim que a gente assumiu, a gente também incluiu Pendotiba. Pendotiba era uma área também que estava tendo muito roubo, e a gente entrou, né, também em Pendotiba. A Operação Segurança Presente, esqueci de passar aqui no início, ela é um suplemento do policiamento do 12º Batalhão, onde o planejamento ele foi feito, os policiais vão ser alocados onde tem maior circulação de pessoas e nesses horários de maior circulação também de pessoas e veículos. A operação hoje ela é dividida em 3 bases, Icaraí, Centro e Região Oceânica, com horários alternados. A base da Região Oceânica, Icaraí, nós atuamos de 5 às 2 da manhã, Centro, a gente atua de 6 da manhã às 22 horas, exatamente por essa questão de fluxo de pessoas e veículos. Nós temos, hoje, a gente recebeu mais 2 viaturas, então, 19 viaturas, 50 motos, né, e 5 vans, onde são 336 homens a mais no policiamento por dia nesses locais. Então, em setembro, 3 de setembro de 2021, muda a gestão, nós assumimos com uma logística extremamente profissional da Secretaria de Governo, onde a gente, né, não fica mais de 3 dias sem viatura, né, se a viatura baixar por mais de 3 dias, nós temos uma condição de pegar uma viatura reserva. Os rádios, hoje, que nós temos, são rádios de alta tecnologia, recebemos na semana passada, eu consigo falar aqui via rádio com o pessoal em Volta Redonda. Então, ontem, não sei se todos aqui acompanharam, a gente fez uma prisão, uma grande apreensão de drogas com a PRF, que foi utilizado o rádio, né, onde a gente pôde fazer o cerco e efetuar a abordagem desse veículo de forma integrada com a PRF. Além da questão dos GPS. Hoje eu tenho como puxar em tempo real as câmeras, né, dos policiais, o GPS de cada câmera e o GPS de cada veículo. Então, essa suplementação que a gente tem feito aqui em Niterói trouxe bastante resultado. Hoje, desde que nós assumimos, a gente começou a pegar a série histórica de cada crime. Então, a gente tinha uma média mensal de 203 roubos de veículo, hoje a gente tem 24, hoje a gente tem uma média mensal de 18 veículos roubados, onde já teve um pico de veículos roubados de 300 veículos e em março agora a gente teve 9. Roubo de rua é a mesma questão. De 600 roubos, hoje a gente chegou a 86 roubos também no mês de março, onde uma média mensal era de 500 roubos de rua, né, por mês. A gente hoje está com uma média de rua, 110 roubos de rua por mês. Então, a gente, né, trabalha
de forma integrada com outras forças. Na questão do roubo de veículo, aqui eu sempre cito, né, a integração com o CISP, que é o sistema de monitoramento, que é muito importante. A gente também está tentando, através da Secretaria de Polícia Militar e junto à Segov, a questão do reconhecimento facial, para botar nas áreas de maior circulação aqui de Niterói. Amanhã tem uma reunião para a gente ver os pontos, ver as câmeras utilizadas, para a gente já conseguir implementar isso aqui. Tá? Nós temos esse trabalho de abordagem, de proximidade, temos 43 grupos de WhatsApp, onde tem sido muito importante, onde a gente tem dado esse atendimento, porque nós não temos, né, não somos subordinados ao 90, que fica mais com o 12º Batalhão. Então, uma forma para a gente atender melhor a população foi criar esses grupos. Hoje, nos grupos, nós temos cerca de 9.000 pessoas, onde diariamente a gente atende de maneira mais próxima, pessoal, tanto demanda de segurança pública, quanto demandas de assistência social. Hoje, a gente está com uma dificuldade, né, da questão dos nossos agentes civis e assistentes sociais, devido a um contrato da UERJ, né, foram encerrados, mas a Segov deu um parecer ontem, que já está tentando reverter para a gente ter o aporte desses agentes, que está fazendo bastante falta. São 140 agentes e 5 assistentes sociais que estavam trabalhando aqui com a gente, com dedicação e fazendo aqui a diferença para a população de Niterói. No mais, me coloco à disposição. Obrigado, coronel, pela aula que o senhor deu aqui, muito importante, a história, né? Senhor? Com certeza, aprendi, Gornas, mas é sempre bom estar atualizando. E, no mais, agradeço a todos, tá? Obrigado e contem conosco. Major Clímaco, muito obrigado. A gente tem 10 minutinhos para fazer algum comentário, alguma pergunta que alguém tenha. Então, tem que ser bem breve, porque daí depois, no máximo, 2, 3 minutos com as perguntas, a gente passa depois para os comentários, tanto do coronel quanto do major. Por favor, Lito. Bom, Lito Almeida, desenvolvo o projeto, estudar área de segurança pública. Gostei da apresentação dos dois amigos, colegas aí da área de segurança pública, e parabenizo a segurança presente. Estive nos 10 anos lá, foi no aeroporto, né? Merecido o sucesso do segurança presente. O coronel ele passou uma história na cabeça de todo mundo aqui sobre a polícia militar, a criação, mas aquele negócio é muita política também no meio, que atrapalha muito, né? A gente sabe disso, que é muito, muito grave. E o que eu queria colocar, Ramiro até sabe, vou colocar por alto. O segurança presente foi, claro, criado lá na Lapa, né, com um problema de distúrbio, né, de localidade, e acabou ganhando corpo, espalhando pelo sucesso da ação, porque é uma ação Cosme e Damião, né, baseado com a história do Cosme e Damião, antigamente tinha, e foi modernizado dessa forma, e criou sucesso porque atende diretamente a população, atende diretamente a população, conversando com a segurança presente. Só que é presente mais para o comércio. A gente sabe que desenvolve mais o comércio, dá mais segurança ao comércio, e isso é bom, a gente precisa disso. O que o senhor, a pergunta para o senhor, é sobre como seria o futuro do segurança presente, ampliando a ação, porque a gente precisa chegar nos pontos mais necessitados, ou se acha que só seria um outro projeto para atender as várzeas, as partes que não têm comércio, e o segurança presente continuaria nas mesmas áreas que está tendo sucesso, e liberando a população, liberando outro tipo de policiamento para outras áreas. E outra pergunta também para o senhor é sobre a ação da segurança presente na prevenção. Se está tendo apoio na parte de prevenção em escolas, em educacional, no trânsito e demais tipos de ações que são importantes tanto quanto o policiamento, entendeu?
Nessas duas visões, só para terminar. Obrigado. Ótimo. Vamos englobar todas as perguntas, aí eu passo para vocês dois responder de pronto. Acho que o Marcos tem uma pergunta. Boa tarde, tudo bem? Eu estava preocupado, Major, eu tive um Playmobil xerife, e para ele sentar com o Coldre e a Arminha, a gente tinha que tirar. Primeiro, agradecer a presença dos senhores, dizer que foi muito importante, eu acho, esse tema para esse evento, porque, além da história, né, e da importância dos voluntários de Niterói, né, para toda essa questão da segurança nacional também, né, e depois estadual, é o tema que a gente não consegue fugir dele hoje, né? Eu acho que no ir e vir desse evento, eu acho que todo mundo se preocupa com isso, né, a própria segurança. Então, assim, falar que foi muito feliz a gente falar disso também e mostrar a relevância de Niterói do passado e Niterói hoje, né, nessa luta, né, assim, praticamente uma guerra civil, né? E pegando esse ponto de vista, assim, eu vou pedir emprestado aos Estados Unidos uma expressão que lá é muito comum, talvez seja uma das poucas coisas assim que atualmente eles conseguem passar, que seria bom os outros seguirem, né? Que é cumprimentar as forças de segurança, né? Haja visto que vocês são a única legião que pode entrar em Roma, né? Apesar de nós estarmos num estado com importantes forças armadas, né? Quem está na linha de frente, na batalha, são vocês. Então, obrigado pelo seu serviço. Obrigado, Marcos. Bom, então vou passar a palavra para o Coronel Paulo e depois para o Clímaco. Paulo, Roberto César, me perdoe. É a segunda vez que eu comento. Enfim, antes de passar, fazer uma colocação, eu orientei uma pesquisa sobre a origem das instituições de lei e ordem no Brasil, e então envolve, né, todo esse conjunto de quem veio primeiro, né? Minas também gosta, como sempre, de trazer para si, porque lá teve um protagonismo das cidades mineiras, então eles também argumentam que as primeiras forças vieram de lá. Um dos historiadores-chave fala disso, mas a gente sabe que o formato, tal como nós temos, né, a proeminência. E uma característica interessante, como isso é precioso, né, como é curioso que Brasília tenta trazer para si o Distrito Federal, tenta argumentar como se todo mundo tivesse para lá, e eles colocam na história deles 1808, né, como a origem da Polícia Militar do DF, como a ideia de ter sido transferido para lá. Mas essa história, na verdade, está aqui, porque a história tem uma materialidade. Então, mas o que eu queria colocar é o seguinte, a importância das pessoas, das lideranças nessa história, porque isso aparece muito na origem da polícia, na organização da polícia, né, o intendente-geral, depois o Major Vidigal, uma importância imensa, o próprio Caxias. Então, há uma questão, as instituições são elementares, mas elas são feitas de pessoas, e a liderança dessas pessoas é fundamental. Então, isso perpassa, pelo menos pelo que a gente viu, a história da polícia, né, na sua origem. E também, eu acho que isso é importante, porque quando a gente for fazer algo maior sobre, que é uma ideia que nós temos, um sonho, né, de fazer um museu da polícia do Treme Terra, a gente falar dessas pessoas também, dessas lideranças, desses heróis que carregam essa história. Então, tocar nesse aspecto, e depois também o Clímaco responde sobre a pergunta do Lito, que tem um projeto, né, de dissuasão da mancha criminal, enfim. Então, passo a palavra para a gente fechar nesses momentos finais. Se sobrar um tempo depois, a gente espera. Se eu vou fazer uma provocação, talvez trazer de novo o Tony para fechar o nosso evento com chave de ouro. Gostei, acaba de concluir, eu gostei. Nossa. Bom, vamos lá. Você não foi modesto na hora de abranger, não, né? Olha, quando tu fala de forças policiais, se eu fosse falar sobre polícia, sistema de polícia aqui, é coisa para dias para falar, não é coisa para minutos. Mas vou tentar ser bem sucinto para tentar explicar. Existem, basicamente, dois sistemas, dois modelos de polícia
com as suas derivações no mundo. Tu tem o que nós chamamos de modelo anglo-saxão, ou modelo inglês, e tu tem o modelo francês ou continental. O modelo francês, naturalmente, nasce na França, o inglês na Inglaterra, e hoje o maior expoente do modelo inglês é os Estados Unidos. Aí o pessoal, só tem uma polícia nos Estados Unidos. Não. Os números mais conservadores que nós temos, a partir de um livro de Bailey, falam de 35 mil organismos policiais nos Estados Unidos. Tá? Então, vamos esquecer um pouco o anglo-saxão, porque senão a gente não acaba aqui. O modelo francês, ele surge durante a Guerra dos 100 Anos, com a criação da Maréchal Sec, e vai evoluir na Revolução Francesa para a Gendarmerie Nationale, que existe até hoje. Sendo que a Gendarmerie é que vai inspirar a criação da Guarda Real de Lisboa e de outras polícias militares pelo mundo. Só na Europa tu tem um monte, Guardia Civil espanhola, GNR portuguesa, Carabinieri italiano, Maréchal Sec holandesa, e vai embora. Esse modelo que vamos ter aqui é o que nós vamos copiar dos portugueses, que os portugueses copiaram dos franceses. E vai ser adotado, vai seguir ao longo da nossa carreira. Então, quando o pessoal falar, vocês ouviram aquela história, tem que copiar os Estados Unidos. Espera aí, gente, devagar, vai copiar quem? Estados Unidos é um país anglo-saxão. Nós somos um país latino. Nós somos um país que tem mais a ver com a França do que com a Inglaterra. Nossa cultura, nós somos descendentes de portugueses. Tá? Esse é um ponto. Quando você fala nos nomes que tem ao longo da nossa história, tu tem vários. Vidigal, que foi citado, é um que vai ser o grande nome no século XIX na Guarda Real. E depois tu vai ter o Coronel Assunção. Ele entra como soldado para a PM em 1850 e pouco, eu acho. Ele era de São Paulo, ele se alista como praça na PM da Corte e volta da guerra como coronel comandante do Corpo de Voluntários. Ele vai como major já para lá. Foi o primeiro comandante-geral da PM vindo dos seus próprios quadros. Sobre a história de Minas, eu costumo contar uma anedota. Falar primeiro do Distrito Federal. Estive no Distrito Federal, visitei o museu deles. O que eu vi de mais antigo lá foi uma cédula de identidade de 1958 ou 57, de um policial militar. Na falta de ter o que expor, o museu deles, para os senhores terem uma ideia do tamanho desse teatro. Tudo que está exposto está dentro dele. E, na falta de ter o que expor, eles colocaram até os esmaltes que as FEM usavam. Eu fui conversar com o curador do museu, que era um subtenente, eu sabia mais de história da PMDF do que ele. Aí eu olhei, cocei a cabeça, falei, dei meu telefone. Duas coisas. A situação que eles vivem é complicado. No Barreto, uma senhora me ligou que o marido dela estava desaparecido. Me ligou na parte da manhã, eu botei a foto dele nos grupos. O que ela falou para mim, ele tem trabalho, tem 2 filhas, saiu de casa. À noite ela me ligou. Não, me desculpa, ele estava sumido há um dia. Eu encontrei ele. Ele está no lixão, ele fumou crack e não quer voltar para casa. Mas eu perguntei, mas ele já era viciado? Não, só fumava uma maconha. Agora fumou crack, abandonou família, abandonou o trabalho e prefere estar numa situação de rua, é doente, tem que ser tratado. Aí entra essa questão, né, para a população cobrar as autoridades competentes para mudar a legislação e poder dar um pouco mais de dignidade. Hoje, em Niterói, a gente está com um total de roubos recorde e o total de furto voltando ao que era em 2011. 2011, o pessoal comenta que aumentou muito a criminalidade desse lado aqui, depois da questão lá do alemão, que espalhou, né? E hoje a gente vive a situação. Para o futuro, eu creio, a Operação Segurança Presente, tem que ser, né, utilizada em locais que está perdendo o controle. Como eu falei, é uma suplementação. Então, estão se criando
se criando operações de segurança presente em locais onde a criminalidade está aumentando. Aí também vai depender de políticas públicas, né? A operação segurança presente, a gente faz a nossa parte, né? A gente faz esse trabalho social, o trabalho preventivo, o trabalho, né, aquele de proximidade, e o trabalho nas escolas e outras ações sociais, como esporte. A gente está tentando trazer o programa que é de esporte da Secretaria de Governo aqui para a região oceânica e para Icaraí. A gente está na fila ali, precisa de algumas pessoas para poder botar o projeto para andar. Mas essa parte social também é bem importante, mas para mensurar é mais complicado. A questão da mancha criminal, né, que vai se transformando, mas justamente é um dilema, na verdade. O programa consegue completar o seu papel. Agora, algo maior não depende dele, na verdade, é uma coisa muito maior. Eu acho que esse é o ponto, é uma inovação, uma tentativa de ação em relação à crise que nós temos, mas a gente precisa, o teu projeto é muito interessante, outras questões além, e uma questão mais estrutural também do próprio Estado, eu digo Estado, província, mas o Estado brasileiro também, porque é um problema muito grande, é um problema que, isso que você mencionou, esse retrato em relação às drogas, é um retrato nacional, infelizmente. Eu queria encerrar, então, essa mesa, e aí depois fechar logo em seguida. Fiz uma ousadia para chamar de volta o Tony, mas nesse encerramento, agradecer a todos que fizeram parte, né, da construção desse evento. É uma realização da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de um projeto, de um edital da FAPERJ. Quem escreveu esse projeto, né, foi uma equipe, quem deu o seu nome foi a professora doutora Maria Clara Machado, que está aqui na organização, aí, né, todo mundo ajudando, a Maria Fernanda, que está aqui, o Alan Lira, eu, a Silvia, o Marcos, enfim, tem vários nomes aí que participaram. Tem também pessoas trabalhando aqui que são do projeto da FAETEC, né, o projeto de emancipação, e que também estão colaborando neste evento. Agradecemos a CN Filmes, que está fazendo toda a filmagem. Isso vai ficar registrado, então, quem quiser ver depois, a gente vai divulgar. Agradecer, né, a Cris Nascimento, o Júlio. Agradecer também quem fez essas artes, a Marcela da Venturi. O Breno Zarrans, que cedeu essa coleção, e a gente gostaria que até esse material circulasse em outros lugares, que é um material muito importante. Temos outros projetos, né, a partir desse material, desses postais, tem, sabe, um livro de mesa, coisas que merecem mesmo circular, e isso aqui funciona como um exemplo, né? Nós até apresentamos à Secretaria como a gente pode fazer Nova Iguaçu, Memória e Inovação, a gente pode fazer Petrópolis, Memória e Inovação. É uma ideia mesmo para circular, e a gente pode fazer isso em vários lugares. É uma experiência muito boa, ativa a comunidade. Muitas pessoas tiveram pesar que nós tivemos de não ter um público cheio, embora a gente teve quase 150 inscrições, mas essas coisas são assim, né? Funcionam assim. Eu acho que cada um vai despertando, vai chamando, e depois, até nas filmagens, alguém que não esteve aqui, não pôde estar presente, pode puxar. Agradecer à FAPERJ, que foi a nossa financiadora, a este lugar, né, ao Clube Português, por ter cedido espaço, ao Instituto Arrecife também, que fez o evento conosco do Fórum Internacional de Ciências Policiais, outras ações conjuntas, e, particularmente, né, aos palestrantes que estiveram aqui, todo mundo que cedeu o seu tempo, a sua disponibilidade. Então, gostaria de, enfim, terminar com uma salva de palmas a todo mundo, a todos que estão aqui, a todos que prestigiaram. Então, para terminar bem, eu acho que foi muito bom. E, Tony, gostaria de te chamar novamente ao palco, a gente cede o lugar, e agradecer mais uma vez pela grande gentileza de estares aqui. Obrigado, eu é que agradeço. Sabem que um provérbio japonês diz que mais vale um dia com um bom mestre do que... Obrigado.
Então, repito o provérbio, mais vale um dia com um bom mestre do que 1000 aprendendo sozinho. E realmente é muito bom ouvirmos quem, ou pela pesquisa séria, ou pela experiência, sabe do que está falando e nos ajuda a ter uma melhor visão. Camões falou do saber de experiência feito, não é? Então, também ouvi com prazer e saio daqui agora conhecendo melhor. E sempre deve ser obrigação nossa depois divulgar, deixar brilhar a luz, falar para outros e que tanto na próxima possam estar presentes, como então também agora os meios que temos de poder assistir. Mas, queridos, então, para a despedida, vamos lá. Eu falei do mar que nos uniu e nos une, mas tem um aspecto que eu não abordei, que então agora aproveito para falar. Aquilo que nós temos à mesa também muito deve aos nossos avós que uniram os continentes. Por exemplo, lá na minha terra, você gosta de um bacalhau com batatas? Ai, Tony, que delícia! Sim, mas o seu bacalhau em Portugal não conhecia a Dona Batata. Não, não. Nem na Itália, se você gosta daquela Margarita, pois bem, na Itália, a Dona Margarita não conhecia o seu tomate. Não, não. E aqui? Você gosta de uma picanha? Aqui não tinha gado. Agora, se é mesmo um franguinho caipira, assim... A primeira vez que aqui virou uma galinha foi na Nau de Cabral. Ficou registrado, os índios não usavam pôr-lhe-mão, que bicho é aquele. É verdade. Os nossos avós, além de grandes, digamos, navegadores, dando novos mundos ao mundo, também nos enriqueceram a mesa com novas cores e novos sabores. E porquê? Batata, tomates, milho são originários da América. Enquanto o mar foi uma barreira durante séculos, milénios, lá do outro lado, ninguém conhecia. Depois que os nossos avós, então, no mar, onde apenas havia as efêmeras trilhas do vento, abriram caminhos, construíram pontes, uniram os continentes. Que encontro delicioso! Quando o seu bacalhau conheceu a Dona Batata, eu gosto muito, não é? E aqui também. Agora me digam, em abril, quando Cabral aqui chegou com mais 1.350 homens, porque às vezes temos ideia que são 200 ou 300, não. Cabral, quando chegou, eram 12 barcos, 9 naus e 3 caravelas, eram 1.350 homens. Será que ele se deliciou com uma água de coco da Bahia? Não, mas Tony, mas não é o coco da Bahia? Sim, mas o Brasil não tinha coco. Veio 50 anos depois e se deu tão bem que hoje a gente até duvida que o coco não seja daqui, mas não era. Bom, e com isso teria muito mais coisas a dizer, mas para termos realmente a ideia dessa importância, coisas que às vezes a gente não pensa. Querem ver, só mais uma curiosidade. Por que é que o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra, se chama Pacífico? E quem lhe deu o nome? Provavelmente, poucos sabem. Se perguntar numa escola, nem os professores muitas vezes sabem. Pois bem, esteve aqui na Baía da Guanabara, então Fernão de Magalhães. 5 barcos, 240 homens. Ele agora então sai em busca da passagem, que hoje leva o nome dele, o Estreito de Magalhães, que é estreito, mas comprido, não é? E então agora, dos 5 barcos, um afundou, ninguém morreu, mas um afundou. O segundo, no meio do estreito, que são quase 600 quilómetros, fingiu que se perdeu e voltou para a Espanha. E agora são 3 barcos que realmente continuam, até que, no dia 28 de novembro de 1520, um ano depois de estarem aqui na Baía da Guanabara, estiveram aqui em dezembro de 1519, eles finalmente dobram um cabo a quem chamaram desejado, por esperarem há tanto tempo. E do outro lado, aquele oceano imenso, azul, calmo. Magalhães se emociona, chora, reza, uma salva de canhões, pum, 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 junta todos e diz: senhores, navegamos agora em águas que ninguém navegou. Para que sempre encontremos este mar calmo como esta manhã, eu o chamo de Pacífico. E assim batizou o maior oceano da Terra. Doravante, olhar para o mapa do mundo, sinta-se orgulhoso.
Foram os nossos avós quem assim o desenharam e batizaram. Cabo da Boa Esperança é mais uma lição, mais um batismo nosso. Vou ficar por aqui, só dizer o seguinte, que 3 anos depois de estarem aqui, os 240 homens, voltou um barco, a Nau Vitória, o primeiro a dar a volta ao mundo. No porão da Vitória, carregado de especiarias, uma fortuna. Fernando Magalhães, português, mas ao serviço da Espanha. O rei da Espanha pagou a expedição e ganhou dinheiro. Agora, a maior riqueza para a humanidade era o que aqueles 18 homens iam revelar. A face escondida da terra. Foi uma viagem fantástica, que mudou literalmente a face da terra e a maneira de pensar do ser humano. Aqueles 18 homens chegaram descalços, maltrapilhos, mortos de fome e de sede. Ao desembarcar, o que é que eles pediram? Água, comida. Não foi isso. Sabem o que pediram? Velas, para acender e ir pagar a promessa. Para eles estarem vivos era um milagre. E é no meio da tempestade, no oceano, quando o fio que nos liga à vida é mais frágil que o da teia de aranha, que o joelho dobra, que acaba a vaidade, e acaba a manha, e o pensamento se eleva, e a alma reza e faz a promessa. Eles diziam, para aprender a rezar, vai navegar. É verdade, lá não tem cabelos onde se agarrar, diz o Martinho, o Paulinho da Viola, né? Então, é isso mesmo. Queridos, agora sim, vou terminar dando uma receita de beleza, porque Vinícius dizia que beleza é fundamental. Então, para termos realmente gente capaz, líderes que sejam realmente capazes de nos fazer e estimular um sonho elevado, mas que todos sejam cada vez mais bonitos. Então, aí vai uma receita de beleza que não falha. Vamos lá. Então, para ter lábios formosos, fale palavras bondosas. Para ter olhos lindos, veja o lado bom das pessoas. Para ter uma linda silhueta, divida o seu pão com os famintos. Para ter cabelos lindos, deixe que uma criança os acaricie. E para ter um belo porte, ande com a certeza de que você nunca está sozinho. Lembre-se, se precisar de uma mão amiga, encontrará uma na extremidade do seu braço. Mas à medida que crescer e amadurecer, se dará conta de que tem 2 mãos. Uma para se ajudar a si, a outra para ajudar o próximo. É uma bonita receita. E desta receita não tem que ter medo do espelho. Porque quanto mais os anos passam, cada vez tem mais encanto. A bondade e a beleza são irmãs. Muitas vezes falamos de uma usando as palavras da outra. Querem ver? Quando uma criança faz uma bobagem e a mãe, que feio, filho, feio. Ela não está falando de estética. Agora, quando ele tem uma ação bondosa, dividiu os chocolates, e a mãe, ai, que lindo, filho, que bonito. Lindo, bonito. Ela está falando de bondade, não de beleza. Mas isso nos mostra que aquele que for genuinamente bom, jamais será feio. Pode ser um palito desse tamanho, não importam as rugas no rosto, a bondade vai atrair, cativar, seduzir. Assim como a boca fala daquilo que enche o coração, também é da bondade do coração que o rosto se aformoseia, se ilumina, fica bonito, cada vez mais bonito. E então, de coração, quero agora agradecer a vocês a atenção e esse carinho que já me demonstraram. Obrigado e que a gente volte a se ver em breve. Obrigado e mais uma vez. Obrigado. Obrigado.